noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira para estudarmos um pouquinho do Evangelho, estudarmos um pouquinho sobre as leis divinas, sobre os aprendizados, que possamos nesse momento conseguir compreender algumas coisas que o Espiritismo nos traz, entender o Evangelho de Jesus Cristo, que nesse momento possamos manter a tranquilidade, manter a calma e vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que nos ampara, a toda a espiritualidade que está junto de nós, por mais esse momento de entendimento, de conhecimento, de estudo, agradecer ao dia que tivemos, às oportunidades que nos foram dadas, que Deus possa abençoar a cada lar, a cada irmão, a cada coração que esteja em desalento, que esteja sofrendo, que essas energias de amor do Pai possam chegar a todos aqueles que necessitam nesse momento, amparar os corações de quem perdeu alguns entes queridos, que possa confortar a todos, que todos nós possamos ter fé e esperança no futuro melhor e que a espiritualidade divina nos oriente sempre para o caminho do bem, para o caminho da paz, para o caminho do amor. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, né? Não vim destruir a lei, e nós vamos falar sobre as 3 revelações. E o que seriam essas 3 revelações, né? O Evangelho já nos mostra que é Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então a primeira parte que ele fala, no capítulo 1, ele fala sobre Moisés, né? Que a lei de Moisés ela é composta por 2 partes, né, bem distintas. A lei de Deus, que foi recebida por ele no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, que foi estabelecida pelo próprio Moisés, né? Como diz no Evangelho, a lei de Deus é inalterável. Já a lei civil ou disciplinar era apropriada aos costumes e ao povo daquela época. E por isso modificou-se com o tempo. Então, quer dizer, além de Moisés receber, né, de Deus os 10 mandamentos, no caso, ele também criou, né, as leis terrenas, civil e disciplinar, né, que era justamente para pôr ordem no povo, porque naquela época não existia nenhum tipo de lei, né, para colocar-se regras na sociedade, né. Então era a lei olho por olho, dente por dente naquela época. Então, o que Moisés fez? Ele colocou uma lei disciplinar que punia, né, as pessoas, né, se elas infringissem alguma coisa. Mas ele recebeu no Monte Sinai, né, os 10 mandamentos, que seriam quais, né? Seriam: eu não sou Deus, eu sou o Deus que os tirou do Egito, onde eram escravos, e não deverá haver outros deuses estrangeiros a serem adorados. Nem será preciso fazer imagens talhadas para representar a mim ou as coisas da terra, água ou do céu. Não pronunciar o meu nome Deus em vão. O dia de sábado deverá ser santificado. Honrar e respeitar pai e mãe. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não testemunhar falsamente contra o seu próximo, falso testemunho, né? Não desejar a mulher do próximo e não desejar nada que pertença ao próximo, né? Então essas foram as leis divinas que foram recebidas por Moisés no Monte Sião, né? Que ela é conhecida como os 10 mandamentos, né? Ela é considerada uma lei válida para todos os tempos e para todos os países, tendo por isso um caráter divino, né? Quer dizer, todos os cristãos, vamos dizer assim, os católicos nesse caso, mais apropriadamente, eles conhecem esses 10 mandamentos e os seguem, né? Moisés precisou criar várias leis rígidas, né,
para manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Então, quer dizer, além dessas leis divinas, ele criou as leis disciplinares, né, rígidas, para colocar ordem no povo, né, nos hebreus naquela época, as pessoas que ele coordenava. Então, ele precisou disso, assim como nós temos hoje também o nosso Código Civil, né, que são condutas que a gente tem que seguir. Se extrapolarmos, passarmos, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ser punidos através da lei, né? E essa lei é justamente para colocar ordem na sociedade, né? Para que tenha limites às coisas. Senão, como era feito antigamente, não tinha nenhum tipo de rigor. Então era olho por olho, dente por dente, né? A lei do mais forte, né? Então precisou-se colocar essas leis para que a sociedade em si ela tenha, né, regras a cumprir, né? Então, uma dessas, nesse caso, Moisés criou isso, né? Porque era preciso, como fala no Evangelho, combater os absurdos e os preconceitos adquiridos pelo povo hebreu durante anos que permaneceram escravos no Egito, né? Ele precisou, Moisés, também dar uma origem divina para que essas pessoas, né, pudessem seguir essas leis, né? Então, o que acontece naquela época? Moisés regia o povo, né, comandava os hebreus, né, e dentro dos hebreus também tinha todas essas discórdias, tinha todos os problemas. Então ele precisou aplicar essas leis, colocar regras rígidas para que esse resgatar, vamos dizer assim, a ordem dentro de uma sociedade, né? E aí é evidente, né, como fala aqui, que ao concluir entre os mandamentos, não matar e não fazer o mal, ele não podia contradizer, né? Então também era um problema para ele, porque naquela época matar e fazer o mal aos outros era frequente, né? Para eles era tudo muito tranquilo. Então como é que ele iria aplicar essa lei, né? No caso os 10 mandamentos, onde diz para não matar e não prejudicar os outros, né? E ao mesmo tempo o povo faria isso, né? Então ele precisou, né, tratar muito bem, né, esse tipo de situação. Então a primeira revelação, quem que é? Moisés, né? Ele que trouxe o código divino, vamos dizer assim, os 10 mandamentos. Ele que veio para organizar um povo com uma missão, né? Então ele que recebeu da espiritualidade superior os 10 mandamentos, passou o povo, começou a aplicá-los, vamos dizer assim. Então a primeira revelação é Moisés. A segunda, quem seria? Cristo, né? Jesus não veio destruir a lei de Deus, né? Ele veio fazer o quê? Cumprir e desenvolver e ajustar, né, ao grau de adiantamento dos homens. Então, o que acontece? Primeiro veio Moisés, trouxe uma lei, aplicou e começou a colocar em prática. Depois de um bom tempo, Jesus Cristo veio à Terra. Ele veio, mas ele não veio para acabar com isso ou refazer. Ele veio para ajustar, né, e cumprir e desenvolver essas leis. Então aplicar elas, colocar elas em prática, mostrar, né? Mas ele veio numa época onde a população já era um pouco mais evoluída do que na época de Moisés. Já tinha um pouco mais de entendimento. O pessoal já tinha um pouco mais de conhecimento. Então veja que não é nada por acaso, né? Não é simplesmente acaba-se um, entra-se o outro, né, na sequência. Não, existe um espaço-tempo para que as coisas ocorram. Existe um espaço-tempo para que tudo se encaixe no seu devido lugar. Então Moisés veio dentro de uma época, pegou essas leis, aplicou, começou a praticar. Depois de um bom tempo, Jesus Cristo veio e começou a dar continuidade nessas leis. Ele aqui fala que ele cumpre, desenvolve e ajusta, né? Então assim, para que fique correto, né? E ainda ele fala, é por isso que encontramos nessa lei os deveres para com Deus, né, e para com o próximo. Na realidade os 10 mandamentos, porque se a gente for, como ele resume mais abaixo, na realidade são
deveres nós com Deus e nós com o nosso próximo, né? Porque algumas dessas aqui são leis que se aplicam, né, a Deus, né, e outras são aos próximos. Porque se a gente pegar, não desejar a mulher do próximo, não desejar nada que pertença ao próximo, não matar, não cometer adultério, não roubar, não testemunhar falsamente com o próximo, honrar o pai e mãe, na realidade nós estamos praticando uma lei ao próximo, não é a Deus, é ao próximo. E as outras seriam a quem? A Deus, né? Por isso que ele resume, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Quer dizer, amo a Deus sobre tudo que existe na terra e ao próximo como a mim mesmo. Então, o que eu faço para mim e eu quero para mim, eu faço ao meu próximo, né? O que eu não quero ao meu próximo, eu não faço para mim, e o que eu não faço, que não quero para mim, eu não pratico com o próximo. Então, quer dizer, Jesus resumiu em duas, na realidade, esses 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, sobre tudo, e amar ao próximo como a ti mesmo, né, a si mesmo. Então, eu amo o próximo. Eu tenho amor em mim, eu tenho amor ao próximo. Então, aqueles que não têm amor próprio, com certeza eles não vão ter amor ao próximo. Eles não sabem o que é o amor. Eles não têm essa noção. Quando eu faço algo de ruim para mim, é fácil fazer algo de ruim para o outro, né? Porque se para mim está sendo conveniente, para o outro também vai ser. Mas aqui o que ele diz é a gente amar como nós nos amamos, né? Então, nós damos aquilo que nós temos, né? Nós não podemos também pensar em ser uma Madre de Calcutá, um Chico Xavier, um Gandhi, que ainda nós estamos muito longe desses espíritos, né? Mas nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que dar o que nós temos. O que nós não temos, nós temos que procurar adquirir. Então, ele veio nos ensinar também, né, como fala mais para baixo no Evangelho, ao falar assim, né, ele quis dizer que nem no mundo espiritual e nem no mundo material se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre os homens e os espíritos. Então, quer dizer, tanto na terra quanto no céu, né, se não tiver harmonia, nós não vamos nos tornar melhores. É preciso que a lei de Deus seja praticada plenamente na terra, em toda a sua pureza e com todas as suas consequências. De que adiantaria estabelecer uma lei para privilegiar alguns homens ou até mesmo um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, como nós somos, recebem dele sem distinção a mesma dedicação. Então, nesse caso, nós não podemos falar assim, mas Deus privilegia um e outros não, Deus ajuda um e outros não. Não, somos todos iguais. Nós não podemos esquecer que dentro disso existem os nossos merecimentos, né? Então, aí é que entra as recompensas, né? Então, aí é que entra o que nós vamos receber. Se caso nós temos mérito para receber algo, esse algo chegará. Deus não vai deixar isso em vão. Então, o que quer dizer? Se eu mereço, eu recebo. Se eu não mereço, eu vou ter que aguardar esse merecimento. Ou fazer por merecer. Porque também não adianta a gente ficar sentado, de braços cruzados, esperando cair do céu, porque não é assim que funciona. Nós vamos receber aquilo que está dentro do nosso merecimento. Se eu faço um pouquinho, eu vou receber aquele pouquinho. Se eu faço coisas boas e maiores, eu vou receber coisas boas, voltarão. O papel de Jesus não foi só um legislador moralista, que utilizou apenas a sua autoridade de sua palavra. Ele veio trazer vários ensinamentos aos homens, cumprindo assim as profecias que anunciaram a sua vinda. Então ele veio para trazer ensinamentos, pegando todas essas leis, resumindo as leis em duas, mas ele trouxe ensinamentos para todos nós, que na realidade é o nosso Evangelho. Então quer dizer, tudo que está no nosso Evangelho são os ensinamentos que Cristo, né, veio trazer
com a ajuda da espiritualidade, né? Que aqui no Evangelho não tem só os ensinamentos dele, tem várias falas de espíritos superiores que passaram pela Terra e mostram suas experiências em determinadas coisas. Então, tudo isso é aprendizado, né? Entre tantas coisas, Jesus veio ensinar que a vida definitiva não está aqui na Terra, né? E sim no plano espiritual. Ele veio mostrar também que os caminhos que conduzem o homem até esses planos é a maneira de se reconciliar com Deus, para que o retorno ao plano espiritual após o desencarne se dê na condição melhor. Preveniu todas as coisas que iriam acontecer, preveniu sobre todas as coisas que iriam acontecer, para que os destinos da humanidade pudessem se cumprir. Entretanto, Jesus não pôde transmitir todo seu conhecimento, pois os homens ainda não estavam preparados para receber. Então, quer dizer, mesmo na vinda de Jesus, né, ele colocou o conhecimento que os homens estavam aptos a receber. Então, disso a gente pode tirar que ainda vamos aprender muito. Tem muita coisa que ainda não nos foi revelado, que ainda não nos foi ensinado, que ainda não nos foi mostrado por causa da nossa evolução, né? Por causa do nosso ainda não entendimento e não compreender as regras de Deus, né? Os propósitos dele. Então tem muito ainda do que aprender, porque nós somos espíritos ainda em evolução, né? Estamos caminhando, né? Assim, limitou-se a lançar ideias como que ainda não podiam ser compreendidas, né? Para receber as verdades de forma completa, o espírito humano precisa adquirir certo grau de maturidade. Então, crescermos moralmente, intelectualmente, para podermos aprender e receber. Caberia à ciência contribuir para que essas ideias pudessem ser reveladas. Portanto, era preciso dar tempo para que a ciência progredisse. Então, quer dizer, a gente pode ver por esse trecho que é tudo caminhado junto. Então, tem coisas, né, que precisou que a ciência progredisse para que fossem reveladas, para que fossem mostradas, como ainda vai ter, né? Como ainda terá coisas que a ciência, em evolução também, num futuro próximo, né, pode nos revelar coisas que já está no tempo correto de aprendizado. Então a gente precisa perceber como que é o progresso, né? Lembra, Moisés, Hebreus, não tinha nenhum tipo de regras e de leis, foi necessário aplicar, foi necessário criar e receber, pôr em prática para começar uma evolução no povo. Esse povo, depois disso, começou a seguir essas leis, começou a evoluir aos pouquinhos. Vem Jesus, né, numa encarnação, traz todo esse conhecimento, começa a pôr em prática mais as leis de Moisés, no caso, começa a dar os ensinamentos, começa a evoluir a humanidade. Para quê? Para que a terceira revelação, que é quem? O Espiritismo, viesse num futuro mais próximo. Então, quer dizer, é tudo uma sequência, se a gente for analisar, de evolução, mas não é uma evolução a curto prazo, né? Se a gente for pegar da época de Moisés até Cristo, foram milhares de anos. Se a gente pegar da época de Jesus Cristo até o 1854, que foi o primeiro livro escrito por Kardec, já é mais uma pancada de anos. Então, esses tempos, né, esses espaços de tempo, são justamente para a humanidade evoluir, né? E aí vem quem? O Espiritismo, que ele fala que é o quê aqui? É a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Então, chega-se o ponto, né, o tempo que é necessário, né, vir alguém, né, e demonstrar o nosso relacionamento e a existência do plano espiritual, que no caso foi Kardec, né? Ele nos mostra que o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos que até hoje incompreendidos, mas ao contrário,
como parte de um processo natural onde a vida continua após o nosso desencarne. Então, quer dizer, lá atrás tinha toda uma mistificação, né, sobre a morte, sobre os planos espirituais. Ainda nessa época de Kardec, tinha a questão das bruxas que eram queimadas, que elas eram taxadas como hereges, né? Tinha um monte de situações, né, que ficavam ocultas, vamos dizer assim. O pessoal era mistificado, né? Então Kardec vem com a ajuda dos espíritos superiores, os espíritos em relação a todos, vamos dizer assim, porque foi desde do mais novo, do mais inferior até o mais superior, que contribuiu, né, para toda essa base sólida do Pentateuco que nós temos, trazer essas informações para que possamos estudar, né? Então, vários espíritos colaboraram com isso, assim como vários médiums também, né? Então, ele vem para trazer para nós toda essa desvendar esse mundo, esse véu, né, que deixavam muitas pessoas na época com medo, deixavam pessoas apavoradas e tudo mais. Ele vem trazer, né, a luz e mostrar o que realmente é. Aí continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito semelhante ao que vemos na Terra. Então ele vem mostrar que quando nós desencarnarmos e voltarmos para o nossa casa de verdade, vamos dizer assim, continuaremos vivendo como aqui, é semelhante, né, aqui. Então não tem muita diferença. Hoje nós estamos na carne, lá nós não estaremos mais na carne. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. Então, quer dizer, quando Jesus falava por parábolas, né, tanto para seus seguidores na época, né, e os profetas, né, ele falava por parábolas para ensinar, porque naquela época as pessoas só entendiam através das parábolas. Não é igual nós hoje, que entendemos através da literatura. Hoje as parábolas para nós temos que ler e interpretar elas várias vezes para conseguir entender. Naquela época ele precisava falar dessa forma justamente para o povo que o seguia, né, conseguir entender o recado que ele estava passando. Mas mesmo assim, como aqui fala, não era compreendido e também era interpretado erroneamente. Assim como hoje nós também temos esse problema e essa dificuldade de interpretação, né? Várias falas dão vários tipos de interpretação, e aquele que está falando, ele pode falar de uma forma, mas quem está recebendo a informação pode interpretar de outra, né? Então por isso que tem que se ter cuidado em analisar o que é dito, o que é falado, o que é falado, né? O que é dito e falado é a mesma coisa, mas o que é dito, né, o que é escrito, entender por trás das linhas o que a mensagem quer trazer, né? E não tomar conclusões precipitadas, para não acontecer essa questão errônea, né? A lei, né, aqui ele fala que a lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação. Então a lei do Antigo Testamento era a lei de Moisés, foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento, depois de Moisés, corresponde à segunda revelação, que é Cristo, né? Então é o Novo Testamento. Já o Espiritismo é a terceira revelação de Deus. Olha lá, ele não veio através dos ensinamentos de um único homem, né? Igual, nesse caso, tem a lei de Moisés, que é através de Moisés, e o Novo Testamento, que é através de Jesus. O Espiritismo ele vem, né, e traz o ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns, né? Vários ajudaram. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição do seu conhecimento. Então ele vem trazer o conhecimento dele, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontramos após a nossa passagem. Então ele vem trazer relatos, né? Do mesmo modo que Jesus disse: não vim destruir a lei, vim cumpri-la, o Espiritismo também não vim destruir a lei cristã, eu vim executá-la. Na realidade, ele não trouxe uma lei nova, né, o Espiritismo, ele simplesmente
veio para que possamos aprender e executar essas leis, né? O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o Cristo. Então, tudo que o Cristo ensinou, o Espiritismo segue. Ele procura explicar de maneira fácil para que todos possam entender o que Jesus falou, de forma simbólica. Quer dizer, traduziu o que Jesus quis dizer. Tendo a supervisão do Cristo, foi ele, por ele mesmo, anunciado em diversas passagens. Quer dizer, Jesus já falava que o Consolador iria chegar, né? O Consolador viria após ele. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de mundo de provas e expiações para um mundo regenerador. Então, quer dizer, Jesus já anunciava a vinda do Consolador, né? Na realidade, é o Espiritismo, que foi desenvolvido pelas mãos de Kardec. Para quê? Né? Visando mudança de mundo de provas e expiações, que é o que tudo que a gente estuda, né? As mudanças, assim como os espíritos progridem, os mundos também progridem, né? Assim como nós estamos progredindo de provas e expiações para a regeneração. Então, olha só, ele fala visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Isso lá atrás, né? Já é lá em 1800 e alguma coisa, quando foi escrito, 1857, se eu não estiver enganado, que foi escrito o livro o Evangelho, foi redigido. Então, já nessa época de 1850 e alguma coisa, entre 57 e 65, já dizia, né, aqui que o mundo ia sair de provas e expiações para a regeneração, que já estava preparando, então lá atrás. E tudo isso é ensino que a gente tem para compreender todas essas mudanças, tanto na Terra, né, quanto em nós. Então, veja, as três revelações são quem? Moisés, Cristo e Espiritismo. A gente pode falar se tem mais revelações? Não sabemos, né? Mas podemos acreditar que sim, né? Como está tudo evoluindo, né? Pode ser que sim, né? Não tenha nada escrito que não tenha nada que diga que não tem mais nada. Como aqui diz, a cada evolução, novos conhecimentos serão trazidos, né? Chico Xavier veio depois de Kardec justamente para quê? Para levar o Espiritismo mais à frente, né? Para tomar essa frente, né? Para divulgar mais, para que possam a palavra de Cristo, né, os ensinamentos de Cristo através do Espiritismo possam chegar a muitos outros lugares, né, para ele demonstrar realmente a caridade, o amor ao próximo, né, o amor a Deus, aplicar todas essas leis, né, e assim vai acontecendo, ramificando aos pouquinhos, né. A gente vê que já tem muita coisa hoje, né, já tem o Espiritismo hoje, na realidade, ele já é um pouco mais difundido, mais divulgado, mais aceito, né? Antigamente não, antigamente ele era mais reprimido, eram poucas pessoas que frequentavam, né? Porque existia muito essa mistificação do que era, se era coisa boa, se era coisa ruim, né? Mas hoje ele já está mais divulgado, né? Ainda vai continuar sendo divulgado e ainda vai se tornar uma religião maior, né? Então, as três revelações, elas vieram nos momentos certos, né? Mas a gente pode pensar, mas será que foi por acaso? Não, isso tudo já estava planejado. A gente não pode deixar de saber que nos planos de Deus, tudo é planejado. Então, digamos que quando o planeta foi construído, isso tudo já estava concebido para acontecer, né? Já estava programado a vinda de Cristo em determinado ponto, né? Já como o próprio Jesus Cristo já tinha dito, né, que o Consolador viria. Mas vejam que eles nunca dão datas, né, de quando vai acontecer. Simplesmente eles só mencionam: o Consolador virá, mas não falam em que ano, em que momento, em que dia, em que horário. Não, né? Simplesmente só indicam algo, mas não falam quando, como e nem onde. Foi o que Cristo fez. Então, é importante a gente entender todos esses passos, né, para saber aonde que o Espiritismo, da onde que ele surgiu,
para onde que ele está indo, né? Qual que é o objetivo, né? O objetivo é nos ensinar, né? É nos orientar, né? É nos colocar no caminho correto, né? É pôr em prática tudo aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Lembrando que Jesus Cristo não tinha uma religião em si, né? Ele pregava o amor. A religião de Cristo era o amor. E o que o Espiritismo nos ensina? A caridade. A caridade, para ter base nela, tem que ter o amor. Fazer ao próximo. Então, é isso que eles vêm nos ensinar. É nos colocar no caminho certo. Pode ser que surjam novas, vamos dizer assim, conhecimentos, com certeza. Né? Assim como o mundo está evoluindo, os espíritos que estão reencarnando são mais evoluídos, né, na Terra. Daqui a um tempo, coisas mais evoluídas estarão para nós. Né? O mundo está se regenerando, está mudando de estado. Né? Então, quer dizer, tudo no seu tempo correto, tudo no seu devido lugar. Assim como veio Moisés, no tempo certo veio Jesus Cristo, no tempo certo veio Allan Kardec e divulgou o Espiritismo. E daqui para frente as coisas no tempo certo elas vão ocorrer. Então é tudo isso que o Espiritismo vem nos trazer e nos ensinar. Então as três revelações que diz no Evangelho são essas: Moisés, Cristo e o Espiritismo, né? Um contemplando o outro, né? Em nenhum deles você vê, a gente pode notar que entra-se em conflito, né? É um amparando o outro, um ajudando o outro, como Moisés trouxe as leis, Jesus veio para cumpri-la, para praticá-la e para ajustá-la. O Espiritismo vem para pôr em prática e fazer com que nós, espíritas, exercemos tudo isso. Então, são essas as três revelações que o Evangelho nos cita. São o que chega, na realidade, para nós. Né? No caso, as três revelações que acontecem no mundo. Então, gente, é bem interessante estudar essa parte, entender, para a gente saber qual que é o papel de cada um. Né? No caso, nos três aqui, todos eles tiveram papéis importantíssimos, né? E tem ainda papéis importantíssimos em nossa vida, porque todos esses ensinamentos, né, que veio de Moisés, que Jesus aprimorou, praticou e colocou em prática, que o Evangelho traduziu e nos passa e nos ensina, é de primordial conhecimento para que possamos ter uma vida melhor. São tudo coisas para o nosso bem, né? As práticas do nosso dia a dia, as coisas que devemos e as coisas que não devemos fazer, né? As coisas primordiais. Então, o Evangelho na realidade é o nosso código, né? É o nosso mandamento, né? São as práticas que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Então, o Espiritismo trouxe isso para nós mastigado, vamos dizer assim. É só começarmos a estudar, começarmos a compreender, começarmos a pôr em prática, né? E com certeza tudo virá para o nosso bem, certo? Então, pessoal, fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, que todos vocês possam ter um excelente final de quarta-feira e até a próxima quarta para o próximo Evangelho. Que Jesus abençoe a todos, assim seja.